E o nosso MP Cidadão está de volta hoje com o tema interdição. Olha, como não poderia deixar de ser, o direito civil, o direito penal, muitas vezes eles acabam se confluindo, acabam se entrelaçando. Eu queria colocar aqui para o Dr. Luiz Cláudio um episódio. Nós todos sabemos o episódio de um ex-menor, acho que ele já não é mais menor, o Champinha, lá de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação de interdição desse homem, desse ser, né? E ele se encontra preso lá, enfim, por tempo indeterminado, enquanto não sanar o seu problema diagnosticado naquele caso. Como é que o senhor vê esse caso, doutor Luiz Cláudio? Eu sei que é complicado falar de uma ação promovida pelo Ministério Público de outro Estado, mas nós, por exemplo, ele tem um condão aqui de trazer fatos ao debate, né? Então, jogo para o senhor essa provocação. Olha só, isso aí é realmente difícil a gente falar em função de ser uma ação específica, né? Agora, mas em tese, assim, sobre o fenômeno da interdição para esses casos. A gente, na verdade, essas situações em que você coloca as pessoas que têm uma sociopatia e que efetivamente são consideradas pessoas incapazes, eu acho que é uma questão bastante polêmica. Primeiro porque a gente tem que verificar se isso de fato, uma situação de incapacidade ou há uma tentativa de dar uma solução para um problema de uma pessoa que não tem condição de convívio social. Então, eu acho bastante delicado trabalhar isso e, efetivamente, demanda uma reflexão mais apurada, né? Acho que também foge um pouco da proposta que a gente está tentando fazer, porque o que a gente está buscando é justamente a humanização da interdição. E essas situações, elas estão numa espécie de lacuna jurídica, em hipótese em que as pessoas, em função, nomeadamente, né, a gente não sabe, não conhece o processo, nomeadamente, em função de um problema mental, não podem conviver. Isso nos leva à questão de como se deve desenvolver o tratamento de pessoas com transtorno mental. Pois é, doutor Luciano, isso nos mostra que o Ministério Público ele pode ser sujeito ativo de um processo de interdição, né? Sim. Quando é que isso acontece? Quando é que o Ministério Público ele toma conhecimento de algum episódio e aponta como solução para determinado caso que haja uma interdição? Bom, o Ministério Público ele pode ser, pela lei, autor da interdição quando nenhum dos outros familiares promover a interdição. E ele toma conhecimento de diversas formas, através das ouvidorias, através, muitas vezes, de vizinhos, de que uma determinada pessoa é maluco, ou está tendo problemas, ou está surtando, ou mesmo está abandonada, entregue, enfim, à própria sorte. E através de diversos mecanismos que nos chegam, né, ao Ministério Público essa notícia, nós, então, vamos investigar. Vamos, então, mandar a nossa equipe multidisciplinar, vamos mandar assistente social para que possa investigar, para que possa saber o que está acontecendo com aquela pessoa, saber se é um problema pontual, enfim. E quer dizer, no curso de uma ação, qualquer onde o Ministério Público esteja envolvido, ele pode detectar que naquele episódio, naquele conflito é necessário a solicitação de interdição. Sim, mesmo não tendo nenhuma ação em curso, mesmo através de uma notícia, como eu disse, através de uma ouvidoria, enfim, ou através de qualquer tipo de notícia endereçada ao Ministério Público. Só pegar uma caroninha na pergunta, também a gente tem um fator que foi o fim dos estabelecimentos psiquiátricos de internação longa. Né? A gente tem um histórico de hospitais psiquiátricos que já foram vastamente denunciados pela imprensa. E esses estabelecimentos, sobretudo depois da reforma antimanicomial, tiveram que fechar. Porém, essa população de pessoas que não desapareceu, não sumiu. Ficou flutuante, né? E nós recebemos a missão, né, porque nós temos a atribuição legal de entrar com a interdição, de solucionar a situação dessas pessoas, o que é bastante complexo, na medida em que as estruturas que deveriam existir para receber essas pessoas não existem, como as residências terapêuticas. E as próprias famílias não dão conta. Também. Não tem estrutura, e a gente nem sabe, às vezes, onde está a família. Muitas vezes essa pessoa passou 20 anos internada num manicômio e perdeu totalmente o vínculo familiar.
E que, assim, é uma questão muito delicada a ser trabalhada, porque não basta só você encontrar a família e devolver essa pessoa para a família não tem estrutura para receber. A pessoa é um desconhecido na família, então, assim, a gente precisa de todo um suporte até dos órgãos públicos, outros, na questão da residência terapêutica, que possam abarcar essa ideia junto, fazer esse retorno ao lar uma coisa gradativa e consistente. Doutora Luciana, também foi sempre invocado com o Instituto da Interdição em pessoas que sofrem de alcoolismo, uso de drogas e agora, mais recentemente, o crack também, né? Como é que essa questão é trabalhada? Como é que isso se aplica a essas pessoas? Qual a legitimidade? Qual o alcance? Não, da mesma forma, né, como são tratados ébrios, né, as pessoas, os gastadores compulsivos, enfim, os pródigos, né? Da mesma forma, o usuário de crack em crise, ele é passível de ser interditado também se tiver fora de seu juízo, se estiver dilapidando um patrimônio familiar. Ele pode postular a própria interdição, ele reconhecendo que sofre daquele mal? Não há um impedimento legal, mas é improvável. Improvável que isso aconteça. Ele até prevê. Ele até prevê, né? Mas não seria ninguém nesse chega, olha, caso. eu quero ser interditado porque eu tô... Mas não seria nesse caso exatamente. É mais no caso da pessoa que tem uma deficiência física e precisaria de uma pessoa para... O que a gente tem tentado, né, conscientizar é que, às vezes, nesses casos de viciados, de alcoólatras, viciados em crack, às vezes a situação é temporária. Então, que essa interdição ela possa ser reavaliada, né? Que ela possa ser revista em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, assim, quando se achar necessário, para que muitas vezes o sujeito se recupera, né? Ele, enfim, faz um tratamento, ele deixa de ser dependente. Então, aquela situação que gerou a interdição e que ele, naquela época, era incapaz, estava dilapidando patrimônio, era incapaz de se autogerir, aquela situação se reverta. Então, que há também uma revisão dessas interdições. E quem é que pode postular pela revisão dessa interdição? O próprio MP. O próprio MP ele tem esse dever de acompanhar quando ele detecta que aquela situação ela é reversível. E é um ponto que eu acho importante também, porque é o que está assim, de mais relevância em cima da questão de crack, é a internação compulsória. Então a gente tem que tomar um cuidado também ao interditar, porque na verdade quando você interna compulsoriamente, muitas vezes acompanhada a isso tem a interdição. E a interdição, como a gente falou, ela é a medida de proteção, mas às vezes ela é instrumento também de resolução de outras questões. Exatamente. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso. Quer dizer, a sociedade não quer ver o indivíduo na rua, naquela circunstância, simplesmente quer que varrer o problema. A gente tem que tomar cuidado para não usar a interdição, a internação compulsória como uma medida higienista. Né? Aquela coisa... Mas às vezes a gente reconhece que é necessário. Sim, claro. Até porque a pessoa vai morrer se ninguém tomar uma medida. Mas tem que se tomar um cuidado muito grande, ter cautela, verificar essa situação caso a caso e muito fundamentadamente, né? Com uma equipe técnica que possa respaldar que de fato ele terá um tratamento adequado, não simplesmente será internado num lugar e nada acontecerá. Doutora, você quer complementar? Não, dizendo isso, que a interdição, ela deve ser sempre analisada caso a caso, o caso e seus reflexos sociais. Né? Não dá a gente para generalizar a questão do crack, da internação. Em certos momentos há necessidade, em outros momentos ela é totalmente desnecessária. Então... Doutor Cláudio, quanto tempo demora uma ação que cuida da interdição? Normalmente é um rito mais célere? Porque assim, normalmente a gente tem uma curatela provisória dada no início. Isso diminui um pouquinho o efeito da demora, mas a interdição pode demorar 1 ano, até 1 ano. Não é um dos processos mais demorados, não. Mas, dependendo da complexidade, pode ser até mais ou até menos, assim, porque, na verdade, ela, dependendo do caso, se você tem uma situação de uma pessoa que está na cama, sofreu vários acidentes vasculares e está efetivamente totalmente impossibilitada de se comunicar, é uma questão simples de se verificar que não tem condição. Outras situações em que tem uma disputa judicial, em que o próprio interditado se defende, alegando que ele não deve ser interditado, que o filho quer se aproveitar de uma situação, é mais complexa, pode demorar mais.
Mas não é um dos processos que a gente diria que são os dos mais demorados. Em média, ele vai demorar um ano e meio, mas a solução geralmente sai no início com uma curatela provisória. Tá, doutora Luciane, qualquer promotor no seu órgão de atuação, ele pode requerer, ele pode solicitar o pedido de interdição ou são núcleos especiais do Ministério Público que tratam desse tema? Na capital, as interdições para os não idosos é feita pela vara de órfãos e sucessões. No interior, nas varas de família. Né? E sendo idoso, são os promotores especializados na área do idoso, quando houver. Na capital, a gente tem 5 promotorias especializadas. Bom, gente, olha, eu espero que com o nosso programa de hoje nós tenhamos jogado um pouquinho mais de luz e de juízo também, né? Na cabeça de muita gente também, que deve ter muito mais respeito pelos seus parentes e pelas pessoas que são parte da sua família. O MP Cidadão acaba por aqui, mas nós queremos saber a sua opinião também. Mande suas críticas e sugestões para mpcidadão@femperj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, a promotora de justiça Luciana Maria Viana Direito, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e também agradeço muito a participação do promotor de justiça Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. E na próxima semana a gente se encontra em mais um MP Cidadão. Um grande abraço, fique sempre conosco e até lá.